Olá pessoal, para quem ainda não me conhece, meu nome é Larissa e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a ciência por trás do telescópio James Webb. Já deixa o seu like nesse vídeo e se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Me segue também lá no Instagram, no @Bariogênese. Vamos começar relembrando um pouquinho sobre o que nós já sabemos sobre a história do universo. O nosso ponto de partida é um universo primordial praticamente homogêneo com alta densidade e temperatura. Com a expansão, o universo acaba se resfriando, permitindo a formação dos núcleos de hidrogênio, deutério, hélio e lítio. Até aproximadamente 380 mil anos após o Big Bang, o universo era composto exatamente por esses núcleos leves, elétrons livres e radiação. Os fótons estavam encurralados, colidindo continuamente com esses elétrons livres e o universo era opaco. Nessa época, tínhamos uma espécie de plasma primordial onde prótons, elétrons e fótons mantinham-se em constante interação, impedindo a formação dos átomos. Toda vez que um próton capturava um elétron para formar um átomo de hidrogênio, um fóton colidia com ele, ionizando. Matéria e fótons estavam fortemente acoplados, ou seja, tudo o que acontecia com a matéria também era sentido pela radiação e vice-versa. O consequente resfriamento do universo devido à expansão permitiu que os núcleos de hidrogênio e posteriormente os de hélio pudessem finalmente capturar os elétrons, formando átomos neutros estáveis. Processo esse conhecido como recombinação. Com a diminuição no número dos elétrons livres, matéria e radiação deixaram de interagir de forma significativa, iniciando um processo chamado de desacoplamento. Com os elétrons presos aos átomos, os fótons deixaram de sofrer sucessivos espalhamentos, podendo viajar livremente pelo espaço. Após a época da recombinação, o meio intergaláctico se torna então neutro. Para essa radiação, conhecida como radiação cósmica de fundo, o universo se torna transparente. Todos os efeitos provocados pelos processos físicos que ocorreram antes da recombinação aparecem como uma assinatura do universo jovem na distribuição espacial dessa radiação. Chamamos a região em que esses processos físicos entre matéria e radiação aconteceram pela última vez ao final da recombinação de superfície de último espalhamento. A radiação cósmica de fundo nos fornece, portanto, informações sobre o universo da época que ele tinha aproximadamente 380 mil anos. Um longo período se passou até que os primeiros objetos pudessem colapsar e formar estrelas que emitiriam a primeira luz do universo, a parte, claro, da radiação cósmica de fundo. O período entre a superfície de último espalhamento e a formação das primeiras estrelas é o que chamamos de Idade das Trevas do Universo. Durante esse período, esse gás de hidrogênio e hélio ainda era bastante homogêneo, mas uma pequena parte já formava moléculas, como por exemplo a de H2, a forma molecular estável do hidrogênio. Em expansão, o universo fica cada vez mais frio e menos denso. Por vezes, esses átomos e moléculas se agrupavam, formando imensas e densas nuvens em diversos pontos do universo, atraindo cada vez mais partículas. Esse agrupamento de matéria formou as primeiras nebulosas, que são imensas nuvens de gás. Milhões de anos depois, sob efeito da gravidade, os pontos de acúmulo de matéria se adensam e se contraem até colapsarem. Assim, formaram-se as primeiras estrelas. Os modelos prevêem que essas estrelas eram extremamente massivas, chegando a 300 vezes a massa do Sol e milhões de vezes mais luminosas. Com isso, a queima de todo o seu combustível e eventual colapso gravitacional culminando em uma explosão de supernova durava apenas alguns milhões de anos. A energia contida na luz ultravioleta emitida por essas primeiras estrelas foi capaz de separar mais uma vez o átomo de hidrogênio neutro em elétrons e prótons, ou seja, foi capaz de ionizá-los. Da formação das primeiras estrelas no final da Idade das Trevas até aproximadamente 1 bilhão de anos, o universo passou por um processo conhecido como reionização. Ao final desse período, a maioria do hidrogênio já havia sido reionizada.
Essa é uma época muito importante do universo, pois nos permite estudar de maneira indireta essas primeiras estrelas, quando que elas realmente começaram a se formar e, consequentemente, quando começou o processo de reionização. Entender todo esse processo é crucial para entendermos a formação de estruturas subsequentes, como, por exemplo, as galáxias. Além disso, a morte dessas primeiras estrelas pode ter resultado em buracos negros que começaram a acretar matéria circundante, se tornando o que conhecemos como mini-quasares, que foram crescendo até se tornarem imensos buracos negros que ocupam o centro da maioria das galáxias. As observações nos fornecem informações de quando o universo tinha aproximadamente 380 mil anos e, posteriormente, quando ele tinha algumas centenas de milhões de anos. Em 2010, um grupo de astrônomos, utilizando o VLT, que está localizado lá no deserto do Atacama, no Chile, obtiveram imagens de uma galáxia que data de 600 milhões de anos após o Big Bang. Mas podemos ir além? É esse um dos objetivos do telescópio espacial James Webb, que tentará responder as seguintes perguntas: quando e como a reionização aconteceu, quais as fontes causaram a reionização e quais são as primeiras galáxias. A missão, liderada pela NASA, tem previsão de lançamento em dezembro desse ano, em substituição ao telescópio Hubble. Ela pretende fazer uma varredura profunda no céu na faixa do infravermelho do espectro eletromagnético. Vale lembrar que para objetos muito afastados de nós, como é o caso das primeiras estrelas e galáxias, a luz emitida por elas naquela época no visível e no ultravioleta foram esticadas devido à expansão do universo para o infravermelho. Deixe aí nos comentários se você acha que o James Webb será capaz de responder essas perguntas. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, não deixem de se inscrever no canal, curtir, compartilhar com os amigos e acionar o sininho para não perder nada. Ficamos por aqui, nos vemos no próximo vídeo. Um beijo, tchau!